Terminei de ler Ciclo dos Dias, do Ken Follett, novo livro dele, lançado agora em setembro de 2025, e estou aqui para te contar o que eu achei, se eu gostei ou não gostei. Eu vou contar tudo, tá? Não passar guache não, aqui é que eu vou te falar real, se eu gostei. Não, já vou falar logo, não gostei muito não, tá? Já falo logo que é para se desenganar. Você não falar, deve ser aqueles vídeos publi, onde o cara ganhou o livro e vendeu a alma para a editora. Não, eu ganhei realmente da editora, mas infelizmente não curti muito não. Mas vamos lá, vou explicar sobre o que fala a história e vou chegar no ponto em que eu te conto por que eu não curti muito esse livro. Antes de mais nada, quero te falar que eu gosto muito do Ken Follett, já li um monte de livros dele. Eu curto pra caramba, cara. Trilogia do Século, Pilares da Terra, Coluna de Fogo, Buraco da Agulha, Voo sobre as Águas. Tem um monte de livro que eu gosto. Homem de São Petersburgo, As Espiãs do Dia D. Putz, o que eu já li de Ken Follett. Mas esse aqui, eu vou te falar que pegou. Mas vamos lá, vamos seguir aqui pra história. O livro se passa há 4.500 anos atrás. É o livro que o Ken Follett mais voltou no tempo. E eu acho que aí pegou um pouco. Eu te conto já por que eu senti que pegou. Então ele pega lá aquele momento antes que Stonehenge fosse erguido com pedra. Você já tem um povoado lá e já tem um templo. Só que esse templo é de madeira. Você tem os gadeiros, tem três povos na planície lá que coabitam na mesma região. Você tem os gadeiros, os lavradores e o povo da mata. Guardem bem esse nome desses três povos, porque vai ter muita confusão e muita alegria envolvendo esse pessoalzinho maroto. Eles vão se pegar, vai dar ruim com eles. Que é a parte boa do livro, tá? A hora que há as tretas e as batalhas, aí eu gosto. Mas vamos lá. Estou adiantando o assunto, vou voltar um pouco. Então você tem esses três povos que vivem na planície. Os gadeiros é o povo que é responsável pelo templo do Deus Sol lá, onde tem as sacerdotisas, que elas dançam e com a dança e as músicas elas marcam a passagem do tempo. Só que o templo é todo feito de madeira e os postes marcam os dias e os meses do ano até o solstício de verão, de inverno, tá, Beleza. Aí nós começamos a ser apresentados aos personagens. O nosso primeiro personagem, a quem nós vamos conhecer, é o Seft, que é filho de um pai minerador lá. O pai dele cava uns buracos lá atrás do famoso sílex, que eles usam para fazer faca, machado, utensílios cortantes. Então, nesse livro apresenta como se o sílex fosse mais ou menos como se fosse o dinheiro. Eles conseguem trocar sílex por praticamente tudo. É uma moeda de troca, porque todo mundo precisa, eles não dominam ainda a metalurgia. É um período 4.500 anos atrás. Então, beleza. Esse é o povo da mata, que são os hippies. Eles vivem no mato, eles curtem, todo mundo é de todo mundo, muito doido, eles comem umas frutinhas, acho que eles comem umas frutinhas diferentes lá, porque eles são bem beautiful people, tá? Estamos aqui, vamos lá, vamos todo mundo junto, vamos lá, tá caminhando e cantando, vai todo mundo junto, tal. Eles são um povo muito amistoso, muito bonzinhos, muito de boa, e eles vivem ali, eles não plantam, e eles não criam gado, eles não fazem nada, eles só colhem frutinha, essas coisinhas e tal. Eles são o povo da mata. Inclusive, eles têm uma língua diferente dos gadeiros e dos lavradores. E o terceiro povo é os lavradores, que o nome já diz, eles lavram a terra, eles cuidam, eles plantam e tal. Todo ano, 2 vezes por ano, eles se reúnem lá no templo para fazer o escambo deles. Eles trocam, fazem rolo e tal. Nas festas de solstício, tem a festa da suruba lá, que é o momento em que eles ficam lá, a festa do êxtase, do frenesi lá, esqueci o nome. Eles fazem uma reunião pagã lá e todo mundo é de todo mundo, tal, que é uma forma deles misturar os povos para não ficar parente com parente. Tal. Eles entenderam que tanto na criação de animais como no ser humano é bom misturar os genes. Tal. Então eles têm essas festas do êxtase lá, eu esqueci o nome, tem um nome específico que eles chamam lá, as festas, que é uma festa santa. Todo mundo, vamos, tira a mão daí, não sei o que, isso aqui não, aí não. Então é meio doido o negócio pega. Beleza, vamos continuar na história. Essa parte você gostou, né? Gostou, né? Falando disso, já se animou, mas não tem. Se bem que tem umas partes aqui meio hot, viu, meu? O Ken Follett gosta de escrever umas cenas e tal. Tem uma cena entre duas garotas lá que o negócio
falei, caraca, mano, o que é isso aqui, meu? É bem descritivo, quem for gosta, mas por tempos. Aí nós somos apresentados para o primeiro personagem, que é o Seft. O Seft é filho de um minerador lá, tal. O pai dele é horroroso, os irmãos são piores, o moleque só apanha, o moleque sofre pra caramba. E aí ele resolve que ele não quer mais essa vida para ele. Aí ele vai dar um jeito de tentar escapar desse karma que ele está vivendo com a família dele. Do outro lado, nós fomos conhecer uma jovem, a Joia. Tudo jóia? Tudo jóia. A Joia. A Joia é uma garota que tem vários ideais, é muito energética, cheia de sonhos e tal, e ela descobre que ela tem uma vocação muito especial. Justamente desse encontro desses dois aí é que vai nascer o sonho de construir um templo de pedra. Que até aí você tem as dinâmicas, as coisinhas, e vão sendo apresentados os personagens, e isso vai. Só vai começar a ficar interessante mesmo lá para a página 100 e pouco, quando começa a acontecer umas tretas. Porque, logicamente, que tem que ter os antagonistas, senão a história fica uma coisa fantasy, né? Aquela coisa de conforto. Não pode ser. É um livro que vai apresentar conflito, batalhas e tal, que é o estilo do Ken Follett. Só que demora para acontecer, mas acontece. Porque nós temos... Nos Lavradores, nós temos um crápula, que é o Tron. O Tron é o cara que é o antagonista, tal. Se bem que do lado dos gadeiros nós temos o Skaga também, que é o outro xarope. Mas o Tron é realmente o grande antagonista que vai ali rivalizar, e porque surge o sonho. Eu não posso entrar muito em detalhe por que surge esse sonho, mas surge o sonho e a necessidade também de se trocar os postes de madeira tal por pedras. E esse Tron vai ser totalmente contrário, porque ele tem interesses escusos ali contra. E é interessante o Tron, porque na tribo dos lavradores, os homens são extremamente machistas. Lá a mulher é propriedade do homem, ela não tem direito a absolutamente falar nada. Tanto que o grande homem, que é o líder tribal ali dos lavradores, é ele quem decide que homem vai ficar com a mulher. Tal. Ele chega, por exemplo, se a mulher ficou viúva, alguma coisa, ele chega e fala assim, olha, fulano, esse aqui é Mário, Mário agora é seu marido, e vai ficar com você. Eles não usam o termo marido, mas enfim, vocês entenderam. E aí as mulheres sofrem, para ter um momento lá que ele proíbe elas de ir para a festa lá do solstício, não quer mais que elas saiam e tal. Então, assim, elas vivem debaixo de uma tirania terrível e tal. Beleza. Aí, conforme o livro vai desenrolando, começa-se a ver os primeiros embates entre os povos. Então, você tem um povo se levantando contra outro. Tem um desses povos, que eu não vou dizer qual é, que sofre uma agressão terrível e vai se vingar. E vai dar uma zebra danada. Então, aí você vai tendo pequenos conflitos, porém eles estão bem diluídos ao longo de 492 páginas. Então, assim, não tem aquela quantidade de embates que eu, pelo menos, gosto. Mas não foi bem isso que me pegou nesse livro. Como eu falei, eu não curti muito. É legal a forma com que eles resolvem os problemas de trazer as pedras, né? Porque spoiler, tio, eles construíram ou não construíram? Lógico que construíram. É um spoiler que tem 4.500 anos, meu filho. Não vem falar de spoiler, não. Todo mundo sabe que existe Stonehenge. Se a história se passa contando como foi, se foi ou não foi feito Stonehenge, você já sabe há 4.500 anos. Então não é spoiler. Não vem brigar comigo, não. E aí você vê como é que foi trazido as pedras e tal. E é interessante que a forma com que o Ken Follett imagina que foi trazido, porque ele deve ter feito uma pesquisa e tal, é diferente da conclusão que o Bernard Cornwell traz no livro dele, que o Bernard Cornwell também tem um livro que trata sobre Stonehenge. Particularmente, eu gosto bem mais do Bernard Cornwell. Gostei bem mais. Achei bem mais... Me levou... Agora nós vamos entrar no problema da por que eu não gostei tanto desse livro. Tá? O Bernard Cornwell, ele tem um jeito mais cru de tratar a história. Ele é mais... Então, isso aí preserva um pouco a noção de tempo. Você realmente acha que você está lendo algo que o personagem falou há 4.500 anos atrás. Já aqui, eu tive um problema sério, porque os personagens, eu senti eles, quando eles estão no diálogo, estão conversando entre eles, eu achei eles extremamente contemporâneos. Muito, mas muito. Tanto ao ponto de que se você pegar o diálogo e eu jogasse aqui para você, você não ia
se eu só não falasse que livro que é, você não ia saber se era você ia achar que era um livro contemporâneo. Agora, um livro que foi escrito passando 2020, 2021. Justamente isso, os personagens estavam muito modernos, com ideias muito modernas, expressões que não poderiam existir na época, como, por exemplo, sofremos um vandalismo. Pô, os vândalos foram um povo que invadiu Roma em 450, mais ou menos, depois de Cristo. E aqui a gente está falando de uma história que se passa 2.500 antes de Cristo, 4.000 e tal. E aritmética, ele não tem noção de geometria, aritmética, tal. Você fala, caramba, meu, os caras conheciam os gregos? Caraca, não, isso é de menos, tem a própria dinâmica, os conceitos e tal, e não sei o quê. E eu também senti, assim, uma leve vontade de dar uma lacradinha. Eu senti que o Ken, ele falou, eu quero fazer um afago a alguns grupos aqui, e eu senti que ele quis dar uma lacradinha aqui, especialmente quando você tem aquela comunidade dos lavradores, onde existia aquela cultura extremamente machista, mas levando em conta 4.500 anos atrás, tá? E aí depois ele situações onde ele tenta fazer um contraponto bem radical, que eu imagino que na época seria muito complicado isso acontecer, mas enfim, foi a opção do Ken Follett. Então é isso, gente. Eu li, assim, dos livros do Ken Follett, esse realmente foi um dos que eu menos gostei. Teve seus momentos, porém, essa sensação de que os diálogos e esses personagens não estavam vivendo na época em que eles estão, isso me incomodou demais durante a leitura. Eu realmente não conseguia acreditar que eles estavam... quase achei que eles iam pedir um guindaste para subir as pedras. Teve um momento lá que eles tinham expressões... Só quem lê vai entender. Eu não sei explicar, gente. Eu não sou nenhum formado em literatura, não sei dizer os termos. Eu sei sentir. E eu senti que os personagens estavam muito moderninhos para quem viveu há 4.500 atrás. O repertório de palavras maravilhoso. Falavam, sabe, palavras ali que nem eu conhecia e eles já conheciam e tal. Então foi isso. Agora, se você achar que vale a pena, então, tem história, tem bacana, a história o arco do Seth é muito legal, o rumo que ele deu na vida dele, da Joia, que é a personagem a principal mesmo, porque apesar do Seth ser apresentado primeiro, mas no livro a protagonista é a Joia, então se você quer um livro com uma protagonista feminina interessante, legal, tal... esse livro aqui apresenta a Joia, é uma moça que tem um desejo, tem um sonho e vai atrás disso, ela tem um ideal de fazer uma coisa diferente, vai deixar marcado para o mundo todo, e enfim, é isso. Se você achou que vale a pena, eu tinha marcado aqui um negócio, mas eu perdi. Eu acho que, se eu achar eu leio, peraí. Achei, quero ler para vocês, ó. As pessoas que ainda nem nasceram e os filhos delas olharão para o nosso monumento de pedra e se perguntarão: quem foi o povo que concebeu esta maravilha? Que homens e mulheres corajosos superaram todos os obstáculos para criar isso? Que gigantes realizaram esta façanha? A resposta será: fomos nós. Acho que é o resumo do livro, tal, enfim. Gente, não quero desestimular vocês a ler ou deixar de ler, eu só queria apresentar aí a minha opinião sincera, que é o sincerão do Titio, tá bom? Se eu tivesse comprado ele, eu não sei se eu estaria satisfeito com o resultado do meu investimento. Sinceramente, não sei. Como eu ganhei, valeu, tá bom? É isso aí. Espero ter ajudado aí na sua decisão. Se você gostou do vídeo, tal, comenta aí, compartilha, dá essa força pro tio, tá bom? Valeu, fui.